Oi pessoal, tudo bem? Em um desses vídeos anteriores eu falei sobre o que eu aprendi com o professor Hélio Couto, que conhecer como é que funciona o universo é tudo. Conhecendo como funciona o universo, a gente pode então entrar em fase com o todo e pode cocriar o que a gente quiser. Ele disse lá que a gente pode, estando não muito, como ele disse, mal e porcamente em fase com o todo, a gente já pode cocriar casa, carro e apartamento, quantos a gente quiser. Se a gente estiver 100% em fase com o todo, então, entendendo como funcionam as leis do universo, entendendo a mecânica quântica, a gente então pode até mandar ressuscitar uma pessoa. Quem fazia isso, quem fez isso e disse que a gente podia fazer e mais ainda foi Jesus Cristo. Então isso vem corroborar o que o professor Hélio Couto está ensinando, porque o que Jesus Cristo estava fazendo quando ele disse para o morto levanta e anda? Ele estava manipulando energia. Então, a partir disso, eu quero estar trazendo para vocês um outro ângulo para a reflexão, que aí o professor continua, depois que a gente tem esse conhecimento, aí a gente tem que tomar muito mais cuidado com os nossos pensamentos, sentimentos, emoção e ação, né? E palavras também, porque ele disse que, como diz em Lucas, a quem é muito dado, muito será também pedido, mais será cobrado, né? Aquele que é inocente, que peca por não saber, a pena dele, falando de forma figurativa, vai ser bem inferior à daquele que sabe e vai e faz. Então, ele diz que, sabendo disso, a gente deve ficar muito atento ao que a gente pensa e aos nossos sentimentos, que qualquer emissão de sentimento e de pensamento negativo pode fazer com que a gente crie antimatéria. E aí então que eu trago o que eu intitulei esse vídeo, Seja Egoísta, porque aqui trazendo para vocês exatamente as palavras do professor, ele diz de altíssimo interesse pessoal, egoisticamente falando, quanto mais do lado do bem você estiver, melhor para você. Então é aquela coisa do espelho. O índio que atacou o espelho porque pensou que fosse um outro guerreiro, que quebrou o espelho e podia ter até se machucado. É como quando nós também atacamos o outro, sem saber que ele só está, se ele está mostrando alguma coisa que está nos incomodando, é porque ela tem que ser trabalhada, tem que ser limpa em nós, como ensina o Ho'oponopono. Se há alguma coisa que não nos incomoda e ele está mostrando, é porque é nele, mas se não nos incomoda, aí não é nosso problema, é com ele. Mas aqui o que eu queria estar trazendo para reflexão é essa parte de estarmos prestando atenção naquilo que a gente vai estar pensando e estar sentindo com relação ao outro, porque quanto mais a gente tem sentimentos e pensamentos negativos em relação ao outro, mais a gente cria antimatéria para nós. Antimatéria é a inversão da polaridade do próton e elétron. O próton passa a ser negativo, o elétron positivo, então eles se anulam. E o que faz com que, ao invés de criar matéria, cria-se antimatéria. E essa antimatéria, ela então se acopla nos órgãos do corpo físico e é o que cria doença. Então, cada vez que a gente tem esses sentimentos e pensamentos negativos com relação a uma outra pessoa, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo mal para nós mesmos. É como aquela coisa de dizer que a pessoa que não perdoa, a pessoa que guarda a raiva, ela está tomando veneno em esperança que o outro morra, ou seja, ela está fazendo mal para ela própria. E eu acredito que uma das formas é quando a gente julga o outro. É quando a gente aponta o dedo, é como quando a gente faz como aqueles homens que pegaram a adúltera e levaram para ser apedrejadas. E aí o que Jesus Cristo fez? Ele se abaixou e começou a escrever no chão. E depois que ele disse, quem não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra, todos que estavam ali foram embora. Não é isso?
porque eu acredito que quando a gente já entendeu tudo isso, como funciona o universo, a gente já entendeu também que a gente não está aqui de primeira mão, a gente não nasceu na data do nosso nascimento dessa vez, nós nascemos muito antes disso e a gente vem aí de uma caminhada de trancos e barrancos quando a gente não tinha, quanto mais a nossa consciência era como dizem, colhida, quanto mais a nossa consciência não era expandida, mais a gente metia os pés pelas mãos. Como diz no Kybalion, o livro das leis herméticas de Hermes Trismegisto, há pessoas, há consciências, há seres a quem a gente acredita poderes divinos, santos, para quem a gente reza, que já passaram por aqui, já estiveram no nosso mesmo nível de entendimento, porque tudo é criado de uma forma a poder evoluir, e estamos todos em evolução, tudo está em evolução, para quem entende dessa forma, para quem entende o universo através da mecânica quântica, através das leis de Hermes Trismegisto também. E então eu acredito que quando a gente entende dessa forma, a gente sabe que quando está acontecendo a gente está vendo algum acontecimento, a gente não está vendo o todo, a gente não está vendo o quadro completo. Eu gosto de um exemplo que a Maia Andrade, da Temporariamente Humana, dá, que ela diz que é como se fosse um bordado. Pelo menos é desse jeito que eu entendo quando ela dá esse exemplo, que é aqueles bordados antigos, a gente nem vê muita gente mais fazendo hoje, a minha mãe fazia, e quando a gente olha pelo avesso, a gente vê só um emaranhado de linha colorida, de várias cores, vários pedaços, vários nós, e não tem nada, a gente olha e diz, o que é isso? Uma bagunça. E quando a gente vira pelo direito, a gente vê um desenho lindo, aquele que ela estava bordando ali. Então é mais ou menos, ou é quase a mesma coisa, analogicamente falando, quando a gente vê um acontecimento. Por exemplo, basta abrir os sites de notícia para se deparar com coisas assim inimagináveis, coisas que a gente diz, meu Deus, mas como é que essa pessoa pôde ter um ato desse? Mas e aí, qual é a nossa, nesse caso, quando a gente já entendeu, como é que a gente pode estar agindo egoisticamente nesse caso? A gente vai puxar o couro daqueles que querem apedrejar, ou a gente vai ter um pensamento assim, meu Deus, tomara que a sua consciência se expanda o quanto antes, para que você perceba o que é que você está fazendo contra você mesmo, para que você então possa estar entendendo isso da forma que a lei da causa e efeito vai agir sobre isso, porque nada fica impune, entre aspas, porque ninguém é castigado, a pessoa só está colhendo aquilo que ela plantou, para quem entende dessa forma, entende as leis herméticas dessa forma. Então, o pensamento que eu tenho agora nesse caso, pensando em mim, para a pessoa que está como algoz, que a sua consciência se expanda e você entenda o que foi que você fez. E que você entenda que isso que você está fazendo contra essa pessoa, essa coisa, ou nessa situação, você está fazendo contra você mesmo. E que a lei é implacável para todos igual, não faz nenhuma distinção de nada. E para a pessoa que estiver como vítima, eu faço o mesmo pensamento, que que a sua consciência também possa se expandir, para que você, entendendo essa lei, você sabe que você não está vendo o todo. E que se você está passando por isso, não é porque Deus não gosta de você, não é porque você é vítima, mas que você então consiga encontrar no seu coração o perdão, que você consiga encontrar o perdão, que a explicação eu acredito que você vai ter lá bem mais na frente, especialmente se você conseguir perdoar. Eu me lembro
É um caso que eu vi num programa de televisão uma vez, de uma menina que foi torturada mesmo por uma pessoa que pegou a mãe dela, deixou lá, ela foi para viver com essa família e acabou sendo torturada, quase morta mesmo pela mulher. E o apresentador perguntou: você perdoou? Ela disse: se eu não tivesse perdoado, não estaria aqui. Então, eu acredito que quando a gente pensa, essa história de perdoar não é para mim, isso é coisa de pregador, isso é coisa de gente que se crê santo. Pode ser que você pense ainda dessa forma, não sei. Mas eu acredito que, como Saint Germain, no livro de ouro de Saint Germain, ele diz, a gente deve invocar a lei do perdão. Porque nesse caso, assim, enquanto a gente tem coisas... episódios muito difíceis de serem vividos que passou e que conseguiu tirar esse fardo perdoando, tirando a lei do perdão, tirando não, invocando, usando a lei do perdão. E aí então, nesse caso, dessa forma que o professor Hélio Couto disse aqui, a gente, além de não estar criando antimatéria para a gente está ajudando a limpar a antimatéria do mundo, limpar a antimatéria da consciência total. Porque você emanando um pensamento desse, essa pessoa que agora está tão inconsciente a ponto de plantar coisas tão tristes para ela mesmo colher, para aquele que nesse momento está colhendo e que, se a gente entende dessa forma, a gente sabe que no passado ele também plantou. Não existe, eu insisto, não é questão de castigo, é sim questão de plantação e colheita. A plantação é livre, e a colheita é obrigatória. E também há aquela coisa de, se você plantou choro, você não vai colher riso. Eu acredito que seja dessa forma também. Então, eu acredito que assim a gente se livra da antimatéria, e quanto mais a gente planta esse tipo de sentimento, melhor para nós. Como o professor está dizendo aqui, quanto mais perto do bem você estiver, quanto mais do lado do bem você estiver, melhor para você. Então, vamos ser egoístas nesse sentido, no sentido de estar emanando pensamentos de harmonia, pensamentos de concordância, porque senão eu acredito que às vezes a gente passa pelo que foi explicado, por exemplo, os exemplos que Jesus Cristo trouxe, mesmo nessa passagem com a adúltera. Às vezes a gente tem locais que se estuda a Bíblia e se lê e relê, e na hora da prática a gente vai fazer a mesma coisa se ainda tivesse naquele tempo, né? Então eu acredito que a gente deve colocar na prática aquilo que a gente aprende na teoria. E então, quem sabe, se a gente pensar dessa forma, o que eu estiver fazendo para o outro é para mim. Como eu estiver julgando o outro, daqui a pouco, quem sabe, eu também não me encontro numa situação dessas e não vou ser julgada na mesma medida. Então, eu acredito que pensando dessa forma, fica mais fácil não se criar antimatéria para a gente, fica mais fácil ajudar também na expansão da consciência do global, emitindo pensamentos de harmonia, emitindo pensamentos de desejo de que a consciência da pessoa que ainda está assim tão inconsciente possa se expandir, e que daquela que também está passando como vítima nesse momento, que também possa se expandir. Porque não adianta nada, você faz hoje, você volta e quando você vai colher, por que comigo? Deus me esqueceu. Aí eu acredito que não sirva, eu acredito que você tenha que entender e tenha que perdoar. Eu acredito que tem que ser dessa forma, porque senão uma outra coisa que Jesus Cristo disse, quando foi perguntado quantas vezes a gente deve perdoar, o que ele respondeu? 70 vezes, 7 vezes. E por que, se a gente não viesse aqui e não fosse ter
situações, não fosse ter razões para perdoar, porque ele ia julgar isso assim, só porque ele estava sem ter o que fazer, sem ter o que falar, né? Então, é essa a reflexão que eu trago para vocês hoje. Espero que tenha sido contribuição, se ressonar com vocês. Se vocês quiserem estar começando a praticar dessa forma também, serem egoístas no sentido positivo, então eu vou ficar super feliz, tá bom? Eu espero que tenha sido contribuição, fica a dica e espero encontrá-los no próximo vídeo. Tchau!